Bem, Good. o livro que nós vamos lançar hoje à noite The book that we're going to launch tonight, é o livro it's a book, How to Succeed When You Are Not the Favorite. How to Succeed When You're Not the Favorite. É um livro que se aplica à vida pessoal, It's a book that you apply to personal life, ao relacionamento entre pessoas, interpersonal relationships, carreira, career, negócios, business, liderança leadership, e nas batalhas que as pessoas enfrentam e precisam se superar. and other areas that people face and need to overcome. A obra pretende que as pessoas decidam certo em momento de adversidade. The work intends to help people take the right exit in moments uncertain. Para que depois não se arrependam. So afterwards they don't feel regret. É um manual de resiliência, It's a resilience manual de superação. of overcoming. Muitas dicas que trago são baseadas nas minhas próprias experiências. Many of the advice that I bring is based on my own experience, E outras são baseadas na experiência dos outros. and some based on the experience of others. Um estadista germânico, A German certa vez ele disse: one time said, os tolos aprendem com as suas próprias experiências. "The idiots learn from their own experience, the fools, Eu aprendo com as dos outros. and I learn from the experiences of others." Existem situações que a gente não tem experiência de outras pessoas para que possamos tirar o ensinamento. And there are some situations where we can't look to the experience of others in order for us to get out of those situations. E sai caro a gente aprender com a nossa própria experiência. And it can end up being expensive for us to learn from our own mistakes. Dentre as experiências que eu tive que passar sozinho, Within the experiences that I had to go through alone, quando, por exemplo, me afoguei várias vezes, eu já falei para quem assistiu outra palestra minha. for example, the time I nearly drowned on various occasions, as I've mentioned in other speeches. O sofrimento amadurece. The suffering matures. O sofrimento deixa a gente mais forte. Suffering leaves us stronger. Uma das formas de nós vencermos o sofrimento One of the ways that we overcome suffering é nós sermos mais fortes do que ele. is to be stronger than it, Nós sermos mais resistentes. to be more resistant than it. Nós constrangermos o que está nos fazendo sofrer. We make what is making us suffer feel uncomfortable, Até que aquele agente que nos faz sofrer even the same as people who make us suffer. termine os seus recursos que nos façam sofrer. We end the resources they have to make us suffer. E assim, And that way, quando terminar o arsenal dele, when we finish their possibility, você volta à posição inicial. you come back to the initial position, E aquele agente and that's us. vai passar vergonha, That person who's making us suffer will go through shame porque a sua perseverança because your resilience, perseverance, não deixou você desistir. didn't allow you to give up. Eu não vou, evidentemente, contar a minha história aqui, I'm not obviously going to tell my whole story here, mas muitas coisas que estão no livro but many things that are in the book eu descobri I discovered com sofrimento na própria pele. with suffering in my own skin. Existe um documentário na internet Online, there's a documentary com tradução simultânea para o inglês, with simultaneous translation for English, em que fala sobre a minha vida. which talks about my life. São 17 minutos. It's 17 minutes. Você pode conferir se você quiser You can go and have a look online if you want to. e vai entender por que eu digo algumas coisas. And then you'll understand why I say some things. Você pode procurar no meu site, que é o meu nome, rubensteixeira.com.br, You can go and have a look on my site, which is my name, rubensteixeira.com.br, ou mesmo nas redes sociais que estão disponíveis o acesso através do meu site. or also on the social media, which you can find through my site. Ninguém gosta de perder. No one likes to lose. Se você encontrar alguém que gosta de perder, If you meet someone who likes to lose, chame o médico. call the doctor. Essa pessoa está com problema. This person's got problems. Então, se você não gosta de perder, So if you don't like to lose, você é normal. you're normal. Se você está numa situação de constrangimento, If you're in an uncomfortable situation, tendo prejuízos no seu negócio, feeling that you've got prejudice in your business, em risco no seu emprego, and risk in your company, sofrendo preconceito, suffering preconceptions, e você está se sentindo mal, and you're feeling bad, é sinal que você está bem. it's a signal that you're okay, you're good. Porque se você estivesse feliz com isso, Because if you were happy with this, você estaria mal. you would be bad. E uma guerra, It's a war. eu fiz 10 anos de curso no exército.
I did 10 years of military training in the army. E eu vivi os extremos no meu país. And I lived the extremes in my country. Eu vim da pobreza extrema, I come from extreme poverty. estudei em colégios muito fracos. I studied in very weak schools. E depois eu consegui, com a ajuda de Deus, And then afterwards, I managed, with the help of God, fazer cursos de alta performance no meu país. to do courses and entrance exams of high performance in my country. E alguns cursos que eu fiz And some of the courses which I did não perdem em nada para os cursos melhores do mundo. don't leave anything lacking for the courses in the best countries of the world. Um colega meu que fez o Instituto Militar de Engenharia, One of my colleagues who did the Military Engineering Institute, ele esteve aqui na Inglaterra he was here in England, e fez um mestrado ou doutorado aqui, eu não me lembro and exatamente he qual did foi a o curso. master's or a PhD here. I don't really remember what it was. E ele ganhou os 4 prêmios científicos nos 4 maiores níveis da Inglaterra. And he won the 4 biggest scientific prizes in the 4 levels here in England. O maior deles ele recebeu da mão da rainha. The biggest of those he received from the hand of the Queen. E isso me dá tranquilidade And this leaves me peaceful, para eu sentir o sofrimento de quem vive na pobreza extrema como eu vivi. because I felt the extreme poverty of those that live in extreme poverty like I came from. E saber como funciona o cérebro de alguém de alta performance intelectual. And I also know how the brain of someone from the highest level of performance society works. E eu consigo enxergar claramente And I'm able to see clearly que uma pessoa, quando ela é acusada de ser ignorante, de ser burra, outra coisa assim, when someone is abused for saying ignorant or stupid or something like that. praticamente em todos os casos, In almost all the cases, na verdade, essa pessoa não aprendeu o que a outra está julgando ela. that person actually wasn't able to learn what the other person who's judging them learned. Então, se você está se sentindo ou se sente uma pessoa burra, So if you were feeling or you felt like a person who's stupid, se eu tivesse que analisar o seu caso, if I had to analyze your case, por mais que você se ache burro, for the most reason that you might feel like you're stupid, eu teria a certeza que você não é burro ou não é burra. I would have certainty whether you're stupid or not. Porque, na verdade, Because in truth, se você tem alguma deficiência intelectual, if you have any intellectual deficit, é porque normalmente nunca te ensinaram. because normally they never taught you, Ou você não teve oportunidade, ou não encontrou a maneira correta de estudar. or you didn't have the opportunity, or you didn't find the correct way to study. Quando eu fui fazer os cursos que eu fiz no Exército, When I went to do the courses that I did in the army, eu aprendi que na guerra você não entra para perder. I learned that in war you don't enter to win. to Na lose. guerra nós não matamos pessoas, nós não vamos para lá para matar pessoas. In war we don't go there to kill people, Nós vamos defender um país, but we are defending the country, um território, the territory, cumprir uma missão. to complete a mission. Seria muito bom que o inimigo saísse correndo It would be great if the enemy left and went running, e não precisasse brigar com ele. and we didn't need to fight with him. Mas se eles nos atacar com os equipamentos deles, But if they attack us with their equipment, nós nos defendemos com os nossos. we will defend ourselves with our own. Preferimos prender todos vivos, We prefer to lose all the lives mas morrem pessoas dos dois lados. than kill people from both sides. Isso é uma guerra. And this is a war. Quando você vai para o ataque, When you go to attack, você não vai para uma competição. you're not going to a competition. Você vai para dominar a vontade do inimigo. You go to take over and dominate the will of the other. Ou seja, tirar dele o poder de decisão, Or take away his decision-making power. dominá-lo. Dominate him. Na guerra não tem diplomatas, In the war, there's no diplomats. não se conversa, There's not conversation. nós combatemos. There's combat. Ou eles vão nos vencer ou nós vamos vencê-lo. They will win or we will win. Não tem negócio, There's not talking, negotiations. não tem conversa. There's not talk. É muito lamentável que pessoas tenham que morrer na guerra. It's really sad that people have to die in war. Mas quem é treinado para a guerra But who's trained for war não sente tanta dor doesn't feel so much pain durante a guerra, during the war como acontece em período de paz. as they do in periods of peace. Numa guerra não se mata um piloto. In war, you're not killing the pilot. Ataque-se uma aeronave. You're attacking a plane. Porque se você não atacá-la, Because if you don't attack that plane, ela vai te atacar. the plane will attack you.
quando você está numa defesa, And then when you're in a defense, também na guerra, also in war, você não está competindo com o teu inimigo. you're not competing with your enemy. Você não vai deixar ele tomar o seu território. You won't let him take your territory. Então, o conceito da guerra So the concept of war é que você vai usar a violência, is that you will use violence se for necessário. if necessary. O monopólio da violência, The world can be so violent. o controle da violência, The control of violence, ele é do poder estatal. he's of state power. Ele pode usar a violência. He can use violence. Ele tem equipamento de guerra para isso. He has war equipment for this. Então, esse é o conceito da guerra. So this is the concept of war. Mas o livro que eu fiz, But the book that I did, eu que fui treinado para a guerra, me who was trained for war, mas antes de ser treinado para a guerra, but before being trained for war, eu já tinha lido a Bíblia toda. I'd read the whole Bible. E eu entendi And I understood de que a Bíblia that the Bible é um manual de guerra, is a war manual, mas uma guerra but a war contra o mal. against evil. E que existe And that exists um poder transcendental, a transcendental power que é o poder de Deus, that's the power of God, que age com justiça. which acts fairly. E eu resolvi escrever um livro And I decided to write a book em que eu dissesse para as pessoas in which I would say to people como elas deveriam agir how they should act em situações de extrema dificuldade in situations of extreme difficulty para vencer o seu adversário. to win, to beat their adversary. Vencer de verdade, Win really, truly, mas sem matá-lo, but without killing them, sem ser injusto, without being unjust, sem ser antiético, and without being anti-ethical, sem ser imoral. and without being anti-moral. Vencer, Win. amando o seu inimigo. The hand of your enemy. Vencer, Beat him. cumprindo a Bíblia. Fulfilling the Bible. Porque Jesus Cristo, Because Jesus Christ, ele ensinou algumas coisas he's taught us some things. que a lógica transcende o que é normal. And that logic transcends what's normal. Amar o seu inimigo, The bad, your enemy. se o teu inimigo te der fome, dá-lhe de comer. If your enemy is hungry, give him food. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. If your enemy is thirsty, give him something to drink. No meu livro, In my book, eu escrevi sobre isso. I wrote about this. Eu ensino as pessoas a vencerem, I teach the people to beat him sem precisar se desculpar porque venceu. without having to apologize for winning. Eu não preciso pedir desculpa porque eu venci meu adversário. I don't need to apologize for the fact Se ele that perdeu, o problema é dele. that I beat my adversary. If he lost, that's his problem. Eu não mandei ele vir contra mim. I didn't tell him to come up against me. E eu gosto de vencer. And I like to win. E a minha vida não me fez uma pessoa que tivesse características que eu pudesse ser favorito em muitas situações. And my life didn't make me a person that gave me characteristics to be favorite in various situations. Talvez você não se sinta favorito também. Maybe you don't feel like the favorite also. Mas eu nunca me preocupei em ser favorito. But I never worried about being the favorite. Que eu sempre tive em mente Because I always had in mind que eu queria era vencer. that what I wanted was to win. E vencer sem ser favorito And win, succeed without being a favorite. é delicioso. It's amazing. Quando eu sou agredido, When I'm attacked, pushed, quando eu estou em condições desfavoráveis, when I'm in unfavorable conditions, depois de tantas situações difíceis e de riscos que eu já passei, after so many situations dangerous and risky that I passed, eu já fico medindo que a minha vitória vai ser muito mais bonita do que se eu fosse favorito. I start measuring, well, I think, my victory is going to be so much more beautiful than if I was the favorite. Então, se você não é favorito, como muitas vezes eu não fui, So, if you're not the favorite, like many times I wasn't, sua vitória vai ser muito bonita. your victory is going to be very beautiful. Depende de você. It depends on you. Tem uma etapa a cumprir. There's a step to complete. Durante as batalhas pessoais que nós temos, Throughout our personal battles that we have, não existe mágica. there doesn't exist anymore. Mágica. There's no magic. Não existe uma maneira de você apertar um botão e vencer. There's no magic button that you can press to succeed. É guerra. It's war. Você tem que vencer. You have to win, E você vai sofrer. and you will suffer. Você vai gastar recursos. You will use your resources. Vai se arriscar. You will put yourself at risk. Pode perder algumas etapas. You could lose some. You could fail some steps. Mas não adianta. Só você pode querer enfrentar.
But it doesn't matter. You're the only one that can want to be the one who confronts this. Ninguém pode escolher por você. No one can choose for you. É só você que pode fazer isso. It's only you that can do this. E eu queria dizer And I que want se você não tem uma guerra, And I want to say, if you're not facing any kind of war, se a sua vida está muito tranquila, if your life is completely tranquil, easy, provavelmente nos próximos anos, probably over the next years, sua vida não vai mudar nada. your life won't change at all. Você vai continuar onde está. You'll continue where you are. Ou quem sabe, pode até perder o que tem. Or, who knows, you could even lose what you have. Agora, se você está numa tormenta, But right now, if you're in the midst of a storm, se você está em alguma dificuldade, if you're in a difficult place, eu quero dizer I want to say que você corre um sério risco that you're running serious risk de estar bem melhor daqui a alguns anos. to be much better in a few years' time. Muito obrigado. Thank you. E se você está querendo seguir alguma direção And if you're wanting to follow a direction e não sabe qual direção, and you don't know which direction that is, eu queria encorajar você a encontrar ela dentro de você. and I want to encourage you to find that direction within yourself. Você tem que ter um sonho, You have to have a dream. tem que seguir alguma direção. You have to follow a direction. Mas não fique sonhando coisas pequenas, But don't stay there dreaming small things, insignificantes. insignificant things. Sonhe coisas interessantes, Dream interesting things. porque eu sonhei coisas muito interessantes Because I dreamed really interesting things. e eu me frustrei várias vezes. And I was frustrated various times. Mas suportar a frustração But to be able to handle this frustration, é coisa de quem é forte, it's something of someone who is strong. mas não é forte no músculo, But we're not talking about physical muscular strength. não é ser capaz nos neurônios, It's not your capacity inside your neurons. é ter a principal arma de guerra It's to have the principal weapon of war que eu vim apresentar essa noite. that I came to present you this night. Você vai achar que eu vou falar da fé. You're going to think that I'm about to talk about faith. Não, No, isso é transcendental. that's transcendental. Eu não tenho como inocular fé em você. I don't know how to inject faith into you. Só a Bíblia que tem. Only the Bible has. É a palavra de Deus. That's the word of God. Eu queria falar o que você pode fazer com você mesmo. I wanted to say what you can do. You É a sua- yourself. It's yours. É a sua perseverança. It's your perseverance. Perseverança. Perseverance. Não desistir. Don't give up. Enfrentar as dificuldades. Face the difficulty. Enfrentar o que te desanima. Face what puts you O down. que te humilha. What humiliates O que te you. põe para baixo. What puts you down. Não deixa essa pessoa mudar a direção da sua vida. Don't let this person change the direction of your life. Se ela é forte o suficiente para te ofender. If they're strong enough to offend you, Se as dificuldades econômico-financeiras do país ou do mundo são suficientes para pôr o seu negócio em xeque. if the financial conditions of the country of the world are significant enough to put your situation in check, Você tem que ter uma perseverança de aço. you have to have a steel perseverance. Quebrar as resistências. Break the resistance. Só que isso não é feito de qualquer jeito. But we just don't do this any old way. Você vai ter que se superar. You're going to have to overcome. Você vai ter que ser correto. You're going to have to be correct. Mesmo se as pessoas forem corretas com você. Even if people are incorrect with you. Aí você vai falar assim, então eu vou ter prejuízo, porque eu vou ser sempre lesado. So you say, okay, well, I'm always going to be the one who's at a loss because I'm the one who's being good. Não. No. Você tem que ser prudente. You have to be prudent. You have to No be livro wise. a gente fala melhor sobre isso, In the book, we talk more about this. mas você tem que ter coragem. But you have to have courage. Alguém prudente ao extremo Someone who's extremely wise não faz nada. doesn't do anything. Quando ele decidir algo, When he decides o something, outro já decidiu na frente dele the other decided ahead of him, e ele vai perder a oportunidade. and he'll lose his opportunity. Corajoso demais With someone who's so full of courage pode se inviabilizar logo no começo. can verbalize himself, make himself invalid right at the beginning. Então você há de convir comigo que existe uma dosagem entre prudência e coragem. So you have to believe with me, understand with me that there's a correct dose of wisdom and courage. Eu tento te orientar sobre isso no livro, I try to orientate you better about this in the book, mas eu também digo uma coisa no livro que é muito importante. but I also say something in the book which is really important. Você vai ter muito subsídio para você medir essa escolha que você vai fazer. You're going to have a lot of work to really measure the measurement certain of each one, courage and wisdom. Mas é você que vai decidir. But it's you who's going to just decide. Porque quando você vencer, Because when you succeed, os aplausos são seus.
The applause is yours. Se você se explodir no meio do caminho, If you blow up halfway down the way, quem vai se explodir é você. who's going to be the one blowing up is you. Então você tem que escolher direito. So you have to make the right choice. Agora, eu pessoalmente, Now, me personally, eu gosto de uma adrenalina. I like adrenaline. Eu gosto de correr risco. I like to run risks. Porque quando eu estou correndo risco, Because when I'm running risks, eu calculo para evitar que eu caia numa armadilha. I'm calculating so I avoid falling in a trap, E eu me torno mais viável. and I become more viable. Eu fiz 10 anos de cursos militares. As I said, I was 10 years doing military courses. Tive outros conhecimentos na área estratégica empresarial. And I've had some other knowledge in the business and strategy areas. Eu montei até um planejamento estratégico no livro I've even put a strategic planning in the book para tentar fazer você usar e tirar o seu projeto da sua mente e colocar em prática. to help you use and take your project from your mind and put it in practice. Existem muitas pessoas There are many people que elas dizem que não conseguem nada who say, I can't manage to do anything porque o mundo é injusto. because the world's unfair. O mundo é injusto? Is the world unfair? Lógico que é. Of course it is. Eu vou me perder meu tempo discutindo isso com vocês? I'm going to waste my time talking about this with you. Isso é uma premissa. This is a premise. O mundo é injusto. The world is unjust. E quanto mais desigual é um país, And when each time that country is more unjust and mais injusto é. it's more unjust. Hoje no Brasil, Today in Brazil, a gente tem cotas para pessoas mais pobres, pessoas negras entrar na universidade. we have quotas for poorer people, for darker skinned people that enter into universities. Mas na minha época, But in my day, não tinha cota para nada. there wasn't a quota for anything. Ainda me chamaram de semi-idiota I was called a half-wit quando eu tentei entrar num curso bom e muito caro. when I tried to enter into a very expensive and good course. Eu já sabia que o mundo é injusto. I already knew the world was unfair. Isso é uma premissa. That's a premise. Agora, como é que você faz? Now, what do you do? Vença a injustiça. Overcome the injustice. Você sabe que o mundo é injusto, You know the world's unjust. sofre a injustiça You suffer injustice. e, ó, levinho, persevera. And look at me, light and perseverant. Porque o que praticou injustiça contra você Because who practice or carries out unfairness against you, vai ser a história que você vai contar para todo mundo depois. it will be a story that you're going to tell everyone afterwards. Eu passo vergonha e conto para todo mundo. I'm embarrassed and embarrassing things happen to me and I tell everyone. Na minha história, eu conto as vergonhas todas que eu passei e as pessoas ainda ficam rindo. In my story, I tell everyone of all the embarrassing things I went through and people even laugh. Quando o autor da minha biografia conta no livro, When the author of my biography tell the same story in the book, as pessoas choram muito. people cry a lot. Outro dia, o rapaz estava lendo no metrô do Rio de Janeiro a minha biografia e começou a chorar muito alto. The other day, there was a guy who was reading my biography on the metro in Rio de Janeiro and he started to cry out loud. E ele que me contou isso. It was him that told me this. Aí as pessoas foram socorrê-lo. And people went there to help him and to call emergency services. Aí ele falou, não, só estou lendo esse livro. He said, no, I'm fine, I'm just reading this Eu book. tô bem. I'm fine. Quem não estava bem é o cara do livro, provavelmente. Who wasn't good was the guy in this book, probably. Mas por que o autor da minha biografia conta as pessoas choram, eu conto as pessoas riem? But why does my biographic tell the story and people cry and I tell the story and people laugh? Porque eu acho que quando alguém vai tentar me destruir, Because I think that when someone tries to destroy me, eu já sou escolado. I'm already ready E eu confio em Deus. and I trust in God. A Bíblia diz que Deus é justo. The Bible says that God is just. A Bíblia inteira fala que Deus cuida do fragilizado. The whole Bible says that God cares for the weak. Aí eu penso assim, And I think, well, esse cara não sabe com quem está se metendo. this guy doesn't know what he's getting involved with. Ele não está se metendo comigo. He's getting involved with me. Ele está se metendo com quem defende os pobres. He's getting involved with someone who defends the poor. E eu vou perseverar. And I will persevere. E vamos aguardar o final da história. And let's wait to the end of the story. Invariavelmente, Invariably, meus adversários my adversaries têm passado vergonha. end up embarrassed. Confesso I confess que sempre que eu encontro um deles pela frente, that in one time I meet them more ahead in the future. eu abraço, I hug them eu trago eles para perto. and I bring them close. Vários deles hoje são meus amigos.
Today, lots of them are even my friends. Porque eu quero dizer para eles, Because I want to say to them, conheça Jesus. I know Jesus. Ele pode mudar a sua vida And he também. can change your life as well. Glória a Jesus. Uma outra coisa, Another thing, o seu talento, your talent, aliás, os talentos really your talents, plural, estão dentro de você. are inside you. As pessoas às vezes não sabem que talentos têm, Many people at times don't even know what talents they have. quais são suas vocações. What are their vocations? Gente, isso é fundamental saber quais são. This is something that's fundamental to know. Porque se você não souber, Because if you don't know, você vai ficar competindo com uma outra pessoa you're going to be competing against someone else que tem talento who has a talent em determinada área que você não tem. in a certain area that you don't have. Aí você vai se frustrar. And you'll be frustrated. Se você não joga nada de futebol como eu, If you're not a great football player like me, vai pegar um cara que joga, you're going to get a guy who plays football, vai se sentir mal, you're going to feel bad. caso você queira competir com ele. If you're in the case that you want to try and compete against him in football. Se você If you, não tem perfil para negócio if you're not, you don't have the right type of profile for business, e tem perfil para ser um intelectual, and you have a more of a sort of profile to be an intellectual, para fazer uma outra atividade or to do another activity, e aí tenta fazer negócio, and you try to do business, vai quebrar a empresa. you're going to break the company. Mas não é porque você é burro, But it's not because you're stupid. que seu talento é outro. It's because your talent's another. Mas pode crer que você tem. But you can believe that you have one. E as pessoas às vezes acham que não tem, And people at times think that they don't have. de tanto ser humilhadas, For all the time they've been humiliated, de ser chamada de burras. to be called idiots. Então elas se inibem. So they inhibit themselves. Pode ter certeza, eu não tenho dúvida, você tem talento. You can have a certainty, without a doubt, that you have a talent. Você tem que descobri-los. You have to discover them. Porque na verdade você vai chegar à excelência Because in the truth, you will reach excellence à medida que você usar os seus talentos at the measure that you use your talents e combinar com muito esforço. and combine this with a lot of effort. Pode ser que a tarefa que você tenha escolhido It could be the tariff for the task that you've chosen e que você tem paixão por realizar, and that you have passion for this. você necessita muitos talentos, You need a lot of talents, muitos dons, lots of gifts. uns mais e outros menos. Some might, and more, some less. Aqueles que você domina mais, The ones that you dominate more, você deve melhorá-los. you should approve them. E aquele que você, de fato, não é tão vocacionado, And those talents that there's not so much your vocation, você deve procurar melhorar. you should try to improve them. Sempre é possível melhorar, It's always possible to improve, mas busque a excelência. but seek excellence. Você vai ser mais valioso numa atividade simples se você for excelente You'll be more valuable in a simple activity if you are excellent do que se você quiser uma atividade mais complexa e ser medíocre. if you went to a more complex task and you were mediocre. Valorize a excelência. Give value to excellence. A excelência é sempre linda, Excellence is always beautiful, mesmo for uma atividade muito simples. even if it's for a simple activity. A mediocridade, ela não é boa. Mediocrity is not great. Devemos buscar a excelência. We should seek excellence. Pode ter certeza que você tem vocação para alguma coisa, para ser excelente em alguma coisa. You can be certain that in something you have a vocation for excellence. Para você aprender, For you to find that, para learn você that, melhorar, for you to improve, você tem que ter humildade. you have to be humble. Você tem que reconhecer seus erros. You have to accept your errors. Tem que ter integridade. You have to have integrity. Falar a verdade. Talk the truth. Se você está num lugar em que falar a verdade, você vai perder a oportunidade, If you're in a place and you don't talk the truth, you will lose the opportunity. é porque você está no local apropriado para mau caráter. So if you're in a place and you'll lose the opportunity by saying the truth, you're in a place which is owned by bad character. Pode ser que tenham que te jogar para fora mesmo. It could be that they'll send you out from that place. Já fizeram isso comigo. They've done this with me, E eu saí rindo. and I just went out laughing Porque eu falei, de fato, vocês estão certos. because I said, certainly, you're right. Eu não estou confortável aí dentro. I'm not comfortable here. Vocês me botando para fora.
You put me outside, é melhor para mim. it's better for me. E vocês têm a sensação de que se vingaram. And then you had this sensation that you've won. Se sentirão confortáveis You're feeling good até o resultado final aparecer. until the final result appears. Porque a verdade, ela é implacável. Because the truth is unrelenting. Eu fui executivo de uma empresa muito grande. I was an executive in a very big company. E eu sempre dizia para os meus subordinados, And I've always said to my subordinates, eu era o diretor. I was a director. Muitas vezes tive decidir questões difíceis sob forte pressão. Many times I had to take difficult decisions under heavy pressure. Ser ameaçado. Being threatened, E eu dizia para os meus subordinados, and I said to my subordinates, não se corrompam. don't be corrupted. Porque se me matarem, Because if they kill me, a verdade se defende sozinha. the truth defends itself. Ela não precisa de mim, It doesn't need me, nem de vocês. nor you. E ela vai me defender o morto. And the truth will defend me when I'm E in my qualquer death. vivo. And when I'm alive, Ela se defende. it defends itself. Andem do lado dela, Walk close to that. senão vocês podem ser destruídos. Or not, if you don't, you could be destroyed. Não se preocupe, Don't worry, porque a integridade tem um valor muito grande. because integrity has a very big value. Eu costumo dizer I usually say, que se você tiver necessariamente que andar com o mau caráter do seu lado, so if you have to walk with someone of bad character next to you, escolha um idiota. choose an idiot. Porque se você pegar um cara muito inteligente, mau caráter, Because if you choose someone who's very intelligent with bad character, ele vai destruir você. he'll destroy you. Claro que ele vai se destruir também. Obvious, he's going to destroy himself at the same time. Eu não conheço mau caráter de carreira longa. I don't know anyone with bad character who has a long career. Todos têm carreira curta. All of them have short careers. Todos. All of them. Todos. All of them. Então, So, se você lida com mau caráteres, if you have to deal with bad character, tenha paciência. just be patient, Porque a carreira dele because his career vai ser curta. will be short. Uma coisa importante também Another important thing é você servir os outros, is for you to serve others sem deixar ser explorado. without leaving them in need, Mas sirva. but serve them. Porque quando você faz alguma coisa de graça, Because when you do something for free ou com preço barato, or with a small price, é uma amostra grátis. it's a free O sample. cara vai olhar teu serviço, The guy's going to look at your work, your service, não pensando em você, mas pensando nele, ele vai falar assim, eu queria de novo esse serviço. and not thinking about you, but thinking himself and say, oh, I want this service again. Se ele tiver bom gosto If he has good taste e você trabalhar bem, and you work well, ele não vai tirar você da cabeça o tempo todo. he will always take this out and think in his head, Eu queria aquele profissional aqui trabalhando comigo. I want this professional here working with me. Então dê amostras grátis para as pessoas. So you've already given the free samples. Faz um favor de vez em quando. Do a favor every now and then. Agrada um, agrada outro. Helping one, you help another. Não se esqueça Don't forget, que se você não quer seguir o que Jesus falou, se você não tem forças para seguir o que Jesus falou, dá e ser-vos-á dado. if you don't want to do what Jesus taught, if you don't have strength to do what Jesus taught, giving to another, Melhor coisa é dar do que receber. it's better to give than to receive. Faz alguma coisa por alguém. Do something for someone. Porque quando Jesus falou isso, Because when Jesus said this, ele não estava ensinando você a ser bobo. he wasn't teaching you to be foolish. Ele estava ensinando você a ser craque. He was teaching you to be a master. As coisas que Jesus falou The things that Jesus said são geniais. are genius. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. I'm writing a book about E eu this. fico todo arrepiado quando eu leio o que ele falou. And I have goosebumps all over when I think about what he said. Eu fico assustado. I'm shocked, surprised. Porque você usa todo o seu raciocínio, Because you use all your rationale, usa todo o teu senso crítico, you use all your critical sense, usa toda a sua análise de cenário. you use all your analysis of the scene, Aí você faz todo o esforço do mundo. and you have all the effort in the world. E você vê que ainda existe uma diferença de capacidade de entendimento. And then you see that even with all this, there's a huge difference in capacity and understanding. Você não consegue explicar com muita clareza o porquê que dá certo das coisas que Jesus falou, de algumas coisas. You don't have any clear way of explaining why the things that Jesus said work. É como se você esticasse seus neurônios. It's almost like you were stretching out your neurons. Você não consegue explicar a grandeza da sabedoria de Jesus. You can't explain the greatness and the wisdom of God, of Jesus. Mas as ideias que ele deu But the ideas that he gave us brilham fortemente. shine strongly. Elas são comprovadas. They're proven. Então eu estou escrevendo um livro sobre isso. So I'm writing a book about this.
Plante na vida dos outros. Plant in the lives of others. Ajude outras pessoas. Help other people. Porque você pode dizer assim, mas se eu ajudar outras pessoas, eu estou deixando de ajudar a mim mesmo. But you could say, well, if I'm helping other people, I'm not helping myself. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Let me explain something to you. O livro está dito muito melhor, In the book, it says it a lot better. mas eu vou dar uma ideia para vocês. But I'm going to give you an idea. Se você está ajudando uma pessoa, If you're helping someone, você não tem olhos em todas as direções, concorda? you don't have eyes in the back of your head, do you? Mas tem You pessoas, agree? pessoas em todas as direções te olhando. But there are people in every direction watching you. As pessoas estão vendo. People are watching. Quando você sofre uma injustiça, When you go through an unfair situation, sofre uma violência or you go through some kind of violence, e mantém a postura elegante, and you maintain an elegant attitude and posture, mantenha calma, you keep calm, respeita seu agressor. you respect the person who's aggressing you, What- who's attacking you. Você só vê o seu agressor. Você só vê o seu agressor. You just see your attacker. Você não consegue ver ninguém, You can't see anyone else, mas está todo mundo te vendo. but everyone else is watching you. Isso é incrível. This is incredible. Não perca uma oportunidade dessa. Don't lose an opportunity like this. Quando você for agredido, When someone's attacking you, faça a melhor pose que você puder. keep the best posture that you A, possibly can, a melhor cara que você puder. the best face, the best character you possibly can, O mais bonito que você puder. the most beautiful way you possibly can. Pareça o mais íntegro que você puder. Be the most ethical and intimate that you can. Porque o seu valor na bolsa de valores vai lá em cima. Because in the stock market, your value is going up. Eu já fiz isso inúmeras vezes. I've done this numerous times. Eu fui treinado para guerra. I was trained for war. Eu já me atraquei com bandidos algumas vezes. I've been attacked by thieves and bandits many times. Vocês Sometimes. estão observando que eu não sou nenhum grandalhão. You can see that I'm not like a huge guy, Mas o treinamento é terrível. but training's terrible. Você faz muitas vezes sem avaliar o risco como uma pessoa normal. Many times you evaluate the risk like a normal person. Eu já corri muitos riscos que as pessoas normalmente não correm. I've already gone through many risks that normal people don't go through. Então você supõe que não seja muito fácil eu não reagir numa hora que eu sou atacado. So you would imagine that it would be normal that I wouldn't react in the time that I was attacked. Eu fui treinado para morrer I was trained to die em combate. in combat. E eu era considerado no exército uma pessoa que eu era respeitado pela minha coragem. In the army, I was known as someone. I was respected for my courage. Eu não sinto medo facilmente. I don't feel fear easily. Eu invisto no medo do meu adversário. I look at my enemy. Eu acho que ele vai ter mais medo do que eu. I think he's going to have more fear than I do. Então é isso que eu faço. So this is what I do. Ele perde de medo às vezes. He loses to me many times. Mas muitas vezes eu sou atacado. But many times I'm attacked. E eu fico avaliando. Eu And poderia até destruir esse meu adversário. And I think I could destroy my adversary. Mas a plateia está olhando. But everyone's watching me. Se eu destruir esse meu adversário, So if I destroy this adversary, eu vou ser conhecido como a pessoa que destruiu o adversário. I'll be known as someone who destroyed my adversary. Se todo mundo olhar que eu poderia destruí-lo, So everyone's looking that I've seen that I could destroy him. eu poupá-lo, I spare him. as pessoas falarão: uau, And people say, wow, ele tem juízo, he's the judge. ele é equilibrado, He's balanced. ele não destrói nenhum inimigo, He's not destroying his enemy. ele vence nas regras, He beats him within the rules. ele não trapaceia. He doesn't stamp on him. Isso tem um valor enorme pra gente. This is an enormous value for us. No livro eu falo também In the book also it says que são pessoas que contratam vocês, that people who contract you são pessoas que falam de vocês are people who talk about you, bem e mal, good and bad. são pessoas que demitem vocês, People who fire you, são pessoas que demitem se vocês forem honestas, they're people who could fire you if you're honest. são pessoas que demitem se alguém for desonesto. There are people who could fire you if someone's dishonest. A influência das pessoas na vida da gente é enorme. The influence of people in our lives is enormous. Eu costumo dizer que quando um mau caráter fala mal de mim, I often say that when someone of bad character talks badly of me, eu fico feliz. I'm happy. Vai que ele fala que é meu amigo. Better than him saying he's my friend. Como é que eu vou explicar para as pessoas honestas How am I going to explain to honest people a minha relação com mau caráter conhecido? my relationship with someone who's known to be of bad character? Com mau caráter, Bad character. eu quero distância. I want distance.
Um outro aspecto importante, Another important aspect, você quer ser promovido. you want to be promoted. Vou te dar uma dica de ouro. I'm going to give you a tip worth gold. Olha, sem vaidade alguma, mas só esta dica valeria todo o livro. Without being in any way vain, this tip is worth the whole book. Você pode dizer assim, eu não sou talentoso. You can say, I'm not talented. De fato, eu não tenho habilidades maiores do que as outras pessoas do meu grupo. And also, I'm not the person with the highest visibility level in my group. Como vou ser promovido? How will I be promoted? Não tem como eu competir. I can't compete. Existe um valor incrivelmente poderoso para você conseguir uma promoção. There's an incredibly important value for you to be able to manage to get a promotion. Vou repetir de novo. I'm gonna- Honestidade, integridade. I'm going to say it again. Honesty, integrity. Eu costumo dizer I often say que se o desonesto fosse inteligente, that if the dishonest was intelligent, ele seria honesto de malandragem. he would be honest, but he would be sneaky too. Ele ia ser honesto para poder se passar por um cara bom. He would be honest to try and look like a good guy. Porque eu queria te dizer uma coisa. Because I want to say something to you. As pessoas, quando promovem alguém numa empresa, When people promote someone within a company, elas não promovem as pessoas, às vezes, que executam melhor a tarefa. they not always do they promote the person who carries out the task the best. Mas elas promovem aquelas que conseguem coordenar as outras a executar boas tarefas. They promote those who are able to coordinate the others to carry out good tasks. Então, se você for agregador, So if you're an aggressor, se você conseguir juntar pessoas, if you're able to join people together, tu pode ser um atrapalhado you could be a person who gets in everyone's way quando você vai fazer. or clumsy when you go to do things. Mas se você coordena bem pessoas, But if you're good at coordinating people, você é importante you're important para coordenar, to coordinate, para ser chefe. to be the boss. Mas para ser chefe, But in order to be boss, você tem que agregar pessoas. you have to be aggressive towards people. E o que tem que fazer para agregar pessoas? So what do you have to do to be aggressive towards people? Saber ouvi-las. Know them. Saber ouvi-las. Sabe ouvi-las. Oh, desculpa. Sorry. She talks very well in Portuguese. She talks in Carioca's, Rio de Janeiro's Portuguese. Ela tem sotaque carioca. Her accent is from Rio de Janeiro, my city. But she lives in São Paulo. It's a good city too. Pastor Marcelo e a Pastor Marcelo and Williams sua from... esposa Fabiana, Fabiana. desculpa, Fabiana. são de lá, né? São de lá. They're from there, yeah. It's from São Paulo. Yes. Então, So, para que vocês tenham, aumente suas perspectivas desproporcionalmente, so for you to raise your perspective, your chances in a disproportionate way, ganhe todas as pessoas. win everybody, Você tem que fazer as pessoas gostarem de você, you have to make people like you, sendo correto. being correct, Isso é uma tarefa sua. and that's your job. E como é que você faz as pessoas gostarem de você? And how do you make people like you? Você servindo a elas, Serving them, ajudando as pessoas, helping people, amando as pessoas. loving people. Jesus ensinou a gente a fazer isso. Jesus taught us to do Então this. você vai fazer isso para agradar Jesus, So are you going to do this to please God ainda vai se dar bem. and Jesus, and you're still going to do well? Evidente que vai ter alguém que não vai querer ser amado por você. There's obviously going to be someone who's not going to want to be loved by you. Existem pessoas que são tão difíceis There are people who are so difficult que se você fizer o bem para elas, that if you do good to them, elas vão fazer o mal para você de qualquer jeito. they'll do bad to you anyway. Aí o que você tem que fazer? So what do you do? Continuar fazendo bem para elas. Continue doing good for them. Porque mesmo que você não consiga ganhar aquela pessoa, Because even if you're not able to win over that tá person, todo mundo vendo que você faz o bem mesmo se sofreu mal. everyone is looking at you and seeing that you'll keep doing good when other people are doing bad to you. Teu valor na bolsa vai lá em cima. Your value in the stock market's raising again. Eu queria, na minha empresa, eu queria ter uma pessoa assim. In my business, in my company, I want to have someone like this. E eu queria dizer para você, And I'd like to say to you, a chance de você mudar aquela pessoa é enorme. the chance of you changing that person is enormous. Não se preocupe, Don't worry, que isso tudo depende de você. because all of this depends on you. Mas se você crê em Deus, But if you believe in God, não se esqueça, don't forget, Ele é Deus de justiça.
He's a just God. Ele faz justiça a seu favor. He makes justice in your favor. E ele faz justiça em favor das outras pessoas. And he's just in the favor of other people. Eu sei que ninguém aqui quer fazer injustiça com ninguém. And I know that no one here wants to be unjust with anyone else. Mas Deus é justo com todos. But God is just with all. E se nós formos injustos com alguém And if we were unjust with someone, e não mudarmos o nosso comportamento, and we don't change our behavior, Deus vai defender a outra pessoa God will defend the other person contra a nossa injustiça. against our injustice. Deus é implacavelmente justo. God is always just. Ele é fiel He's faithful à sua própria palavra. to his word. Uma coisa importante que eu já falei aqui, mas eu vou repetir de uma outra ótica, é que você tem que construir relacionamentos. Something that I've already said here, but I'm going to say it again in another way, Não se isole. is that you have to construct relationships. Don't isolate yourself. Conheça pessoas. Know people. As pessoas farão bem para você Other people are good for you, e você fará bem para elas. and you're good for them. Tenha uma postura boa. Have a good posture. Quando você conhece uma pessoa, When you know someone, às vezes você conhece uma pessoa com péssimo comportamento. sometimes you know someone with terrible behavior. Se for um homem a bordo da mulher, já quer paquerar a mulher ou ao contrário. Sometimes it's a guy who's after women or the contrary. Às vezes quer tirar alguma vantagem. Sometimes he wants to get one up. Não se preocupe. Don't worry. Não agrida essas pessoas. Don't be aggressive towards these Mostre a sua people. postura Show your posture com delicadeza. with delicacy. Você fazendo a sua parte. You doing your part. Você sendo educado. You being polite. Você sendo firme. You being firm. E não se esqueça And don't forget, que Deus defende você. God's defending you. Nunca esqueça que Deus defende você. Never forget that God defends you. Quanto mais fraco você for, The weaker you are, mais Ele te defende. the more God will defend you. Então, se você está muito fraquinho, So if you're really weak, tu tá bem, hein? you're good. Amém. Muito obrigado, glória a Amen. Deus. Thank you. You're great. Pense sempre no próximo, nos negócios, Always think about the one next to you in business. porque se você pensar no próximo, Because if you're thinking in the next person, ele vai perceber. he will know. Na hora que ele percebe isso, He knows this. He notices this. você ganha essa pessoa. You win this person over. Ela vai ficar encantada com você. They'll be charmed by you. Fala, gente, essa pessoa está defendendo o próprio interesse dela, mas ela não quer que eu perca. Wow, this person's looking after their own interests, but they also don't want me to lose out. Que pessoa incrível. What an incredible person. Se você faz isso, If you do this, você é incrível. you're incredible. E ela vai contar isso para todo mundo. And they'll tell this to everybody. É muito bom fazer negócio com essa pessoa. It's really good to do business with this person. É uma pessoa incrível. This person's incredible. Se você estiver fazendo mau negócio, If you're doing a biggest business, ele te avisa. he'll let you know if you're doing a bad business. Sorry. Ele não aceita ficar o que é seu. He won't accept to stay with what's yours. Quando ele vê uma oportunidade que é bom para você, mesmo que não seja bom para ele, When he sees an opportunity that's good for you, even if it's not good for him, ele tenta abrir a porta para você. he'll try to open the door for you. Fulano é incrível. That guy is incredible. Seja incrível. Be incredible, Que as pessoas vão contar para todo mundo. because everybody will tell everybody. Não ponha sobre os outros a responsabilidade que é sua. Don't put your own responsibility onto other people. Se você errou, If you made a mistake, assuma. take credit for that mistake. Accept it. Quando Acknowledge it. você deu algum prejuízo involuntariamente, When you make a mistake or some kind of prejudice involuntary against something, mas você assume na integridade, but you accept it and you say, no, that was me with integrity, tu pode ser chamado a atenção na hora. you'll be told off at the time. Você pode pagar o prejuízo, You could pay the price, mas as pessoas vão dizer: but people will say, essa pessoa é incrível, this person's incredible. ela fala a verdade. That person tells the truth. Vai contar ponto para você ser promovido. And then that was a good point for you to be promoted. Use todas as oportunidades para você se dar bem, Use all the opportunities for you to come up good. com justiça. With justice. Quando você for muito bom em alguma coisa, If you were really good at something, com certeza você é muito bom em alguma coisa, and certainly you're very good at something, não pisa os outros. don't step on others. De vez em quando faz uma perguntinha para o outro. Every once in a while ask a question to the other people. Tira uma dúvida com a outra pessoa.
Ask a question. Confirm a doubt with someone else. Deixa eu mostrar seu conhecimento para você também. Let the other person show you their knowledge as well. Essa pessoa vai olhar para você, This person will look at you. vai falar que pessoa incrível. Say, what an incredible person. Ele é melhor que eu, He's better than I am. mas ele me pergunta. But he asks me. Ele deixa eu mostrar meu talento também. He lets me show my talents too. Ganhei ponto na reunião. I got some points in that meeting. Eu tenho formação em engenharia, direito, economia e contabilidade. I'm graduated in. I've got graduation in engineering, in nuclear energy, in law, and economics. Sorry, there's so many. Eu sou radialista, dou entrevista bastante na televisão, I give interviews on radio and television. escrevo livros, I write books. faço diversas coisas. I do diverse things. Vocês já imaginaram se toda mesa de debate que eu quiser, que eu estiver, So you imagine all types of debates I've had. eu querer humilhar meu companheiro, o meu debatedor, ou quem faz o meu contraponto? If I'm wanting to humiliate the person on the other side or the debater, Os telespectadores vão me odiar. the people watching television would hate me. Que cara nojento. Well, what a disgusting guy. Ele se acha melhor. He thinks he's better. Aí eu vou pegar tudo que eu tenho e vou jogar contra mim mesmo. And I'll take all the skills and all the armory that I have and I'll use it against myself. Seria uma maneira idiota de usar a inteligência. It would be a stupid way to use intelligence. Isso é que é ser burro ao extremo. This is what it is to be an extreme idiot. Não faz isso. Don't do this. As pessoas também são inteligentes. People are also intelligent, Inclusive as que estudaram menos do que nós. even those who studied less than us, Inclusive as mais simples que a gente. even those who are more simple than we Que are, ocupam funções menores. who have smaller job roles. Eu sempre gostei muito de fazer reuniões. I like to do meetings, Deixava todo mundo falar. to let everyone talk, Ouvia um monte de coisas interessantes. then I would hear lots of interesting things E do que as pessoas falavam, that people were saying. eu decidia. I would decide, Mas não foi eu que falei isso, não. but it wasn't me that said it. Foi Salomão que me deu a dica. It was Solomon that gave me the Na idea. multidão de conselhos. To have a multitude of counselors, Vem a sabedoria. advisors. That's wisdom. A Bíblia diz The Bible says que nós devemos, em Eclesiastes, that we should, in Ecclesiastes, que não, eu vou até pedir para fazer uma leitura em inglês para que seja mais claro o que eu gostaria que fosse dito para vocês, alguns versículos bíblicos. he'd like me to read it in English so it can be some verses so it can be clearer for everyone. Eu queria convidar essa moça, se ela aceitar, I'd like to trazer a invite. Bíblia dela aqui I'd para like ler to esse invite. He'd versículo. like to invite you, sat on the front row, to bring your Bible up. Se a senhorita puder If you ler could. aqui o trecho bíblico. If you could read it Muito here. obrigado. Vou pedir, como a minha intérprete, ela fala melhor que eu. Eu vou pedir para ela ler alguns trechos bíblicos para vocês. Okay, he's going to ask me to read some Bible verses. Deuteronômio 8:17. Ela vai ler. Fala seu nome para a plateia. Say your name. Ruby. Palmas para ela. Muito obrigado. You're welcome. Deuteronômio 8:17. Deuteronomy 8:17. Then you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. Stay here, please. A moment. Perceberam? Did you receive that? Eu estou afirmando para vocês que essas dicas que eu trouxe I'm affirming for you these tips that I've brought you vão ajudar vocês. are going to help you. Mas quando vocês vencerem, But when you succeed, por favor, please lembrem remember que a Bíblia diz: what the Bible says. quando você vence, When you win, when you succeed, não diga que foi a força do seu braço. don't say that you did it out of your own strength. Não diga que foi a sua inteligência. Don't say that it was your own intelligence. Entregue a honra para quem merece. Give the honor for who deserves it, Ao Senhor. the Lord. Amém. Amen. Okay. Agora eu queria ler Now I'd like to read Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Ecclesiastes Capítulo 9, versículo 11. 9:11.
I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all. Percebeu? Salomão falou primeiro do que eu. Oh, thank you so much. Glória a Deus. Salomão viu isso primeiro do que eu. Solomon saw this before me. Não é do mais forte a vitória. The victory isn't to the strongest. Isso pode não ser aplicado em alguns casos nas competições esportivas. And this could not apply to some cases, for example, sports competitions. Mas na vida existem muitos fatores But in life, there are many factors que você pode superar that you can overcome e vencer as batalhas. and win the battles. Você pode superar dificuldades You can overcome difficulties e se tornar um vencedor, and become a winner, mesmo que as pessoas não esperem isso de você even if people don't expect this of you, e mesmo que você também não espere. even if you don't expect it. Eu nunca tive muitas possibilidades I never had many possibilities. e eu me via meus concorrentes. I saw myself and I saw my competitors. Na verdade, eu não me sentia nem um concorrente. Really, actually, I didn't even see any competition. Eu falava assim, não dá nem para eu competir com essas pessoas. I would look at them and say, I can't even compete with these people. Se eu for competir com eles, eles não vão ter trabalho de me derrotar. If I compete with them, they're going to have the work to defeat me. Mas eu fazia outra coisa. But I would do something different. Eu procurava caminhos pouco comuns. I looked to find paths that weren't that usual, Sem trapacear. without stepping on anyone else. Tem que seguir as regras. You have to follow the rules. E a maior regra é a Bíblia. There's a biblical rule. Não pode trapacear. You can't step over others. Em alguns casos, para você encontrar um caminho pouco comum, And in some cases, for you to find an uncommon path, aí você tem que ter fé. you have to have faith. Não sei se você vai querer ter fé, I don't know if you're going to want to have faith, mas eu falei a verdade nesse livro. but I said the truth in this book. Ele é lançado pela maior editora secular do Brasil. It was published by the biggest secular publishing company in Brazil. Em situações extremas, In extreme situations, que eu tinha que manter a calma para decidir. that I had to maintain calm in order to decide, Manter a direção contra todas as perspectivas. keep the direction against all the other odds, all the other options. Eu tive que manter a fé. I had to keep faith. Então, eu sugiro para você que tenha fé também. So I suggest that you also have faith. E como é que você faz para conseguir fé? And what do you do to be able to have faith? Tem um caminho bom. There's a good path. Pergunta para o pastor Colin e a pastora Amanda. Ask Pastor Colin and Pastor Amanda. Eu tenho certeza que eles têm ensinado quem vem aos cultos. I'm certain they've taught you about this in other meetings. E você que não é daqui, And for you who are not from here, tá dada a dica, né? I've already given you the tip. Isso, tenho certeza que os pastores aqui presentes também falam mesmo em suas igrejas, lógico. And I'm certain that the pastors here present say the same thing in their churches as well. Mas eu digo para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. But I say to people who don't know Jesus Christ, Olha, look, é indescritível o que é seguir Jesus. okay? É indescritível o quão bom é seguir Jesus. It's indescribable how it is to follow Jesus. O pastor Colin também sabe falar disso melhor que eu. Pastor Colin also knows how to talk about this better than I do. Fique certo disso. You can be sure of this. Jesus quer ter você. Jesus wants to have you. Ele está batendo na porta. And he's knocking on the door. Se fosse você, eu abria. If I was you, I'd open it. Bem, Good. você vai vencer. You will win. Eu já estou indo para o final. I'm on my way to the end. E se você perder 50 vezes? And if you lose 50 times, Lembra que eu falei da perseverança? remember that I was talking about perseverance. Tem que ter perseverança. You have to be perseverant. Aí você vai vencer, digamos, na 51ª vez. And you could win on the 51st time. As outras 50 que você perdeu, The other 50 times that you lost, ninguém vai dizer que você perdeu 50 vezes. no one's going to say, oh, he lost 50 times. Vai dizer, ele ou ela é perseverante. They will say him or her is perseverant. Não desistiu. Don't give up. Se tu ganhar de primeira, If you win the first time, desculpa, eu não sei se você é perseverante. I don't know if you're perseverant. Não tem como dizer. There's no way of telling that. Mas se você ganhou na 51ª, But if you win on the 51st time, além de vitorioso,
Aside from being victorious, você é uma outra coisa que eu acho mais interessante ainda, you're something else which I find even more interesting, que é ser perseverante. which is perseverant. Porque na vida a gente nunca tem uma luta só. Because in life we never only have one battle. E se você venceu uma só, And if you've won only one, de primeira, the first time round, eu não sei se você vai tentar 50 vezes numa outra I situação. don't know if you're going to try 50 times in another situation. Portanto, Therefore, se você está na 25ª derrota, if you're on the 25th defeat, prossiga. keep going. Porque quando você vencer, Because when you win, você vai ser uma referência. you're going to be a reference. Você vai ser uma pessoa que todo mundo vai querer ouvir. You're going to be someone that everyone wants to hear. E foi assim comigo. And it was like that with me. As pessoas gostam de me ouvir. People like listening to me Porque eu apanhei muito. because I was beaten down a lot. E eu conto para todo mundo isso. And I tell everyone this. E quando você vencer? And when you succeed, Ame os seus adversários. love your adversary. Se você mostrar ódio, If you display hate, se você mostrar rejeição a eles, if you show that you're rejecting them, a sua vitória vai ser opaca, your victory will be opaqued by this, sem brilho. without shine. Se você mostrar amor sincero pelas pessoas, If you just demonstrate sincere love for those people, it's okay. em especial as que te fizeram mal, Especially those that have done bad to a you, sua vitória vai ser reluzente, your victory will be brilliant, will be shining bright. vai ser bonita. It will be beautiful. Até essa pessoa vai te aplaudir. Even that person is going to clap their hands for you. Mostre amor sempre. Show love always. O amor cura. Love heals. O amor deixa você forte. Love leaves you strong. O amor é extraordinário. Love is extraordinary. O amor deixa você muito mais forte do que as pessoas que não amam. Love will make you a lot stronger Não seja fraco. than those who don't love. Don't be weak. Eu costumo dizer I often say, que quando você estiver passando a tormenta muito grande, when you're going through a big storm, uma humilhação muito grande, a huge humiliation, uma falta de perspectiva, a lack of perspective, quando as pessoas não querem ficar perto de você, when people don't want to be near you, estar perto de você significa vergonha, because when being close to you signifies shame, porque você está endividado, because you're in debt, ou porque você se sente feio ou feia, or because you feel ugly, ou porque você foi humilhado. or because you were humiliated. Quando você estiver nessa situação, When you're in this situation, sua empresa em dificuldade, if your company's in trouble, os negócios não andando, if business isn't going, não abaixe a cabeça. don't put your head down. Olha para frente. Look ahead. Olha para frente. Look ahead. Mantenha os olhos para frente. Keep your eyes ahead. E quando você vencer, And when you win, quando você estiver sendo aplaudido, when you're being clapped and applauded, quando as pessoas disputarem a sua agenda, when people are fighting over spaces in your diary, quando quiser colocar você nos melhores lugares, when they want to put you in the best places, quando todo mundo ri para você when everyone laughs at you e te abraça, and hugs you, não levante o nariz. don't stick up your nose. Continue olhando para frente na horizontal. Keep your eyes horizontal, looking Não ahead. levante o nariz. Don't lift your nose up. Você vai ficar feio se fizer assim. You'll be ugly if you As do pessoas não that. querem olhar o que está dentro do teu nariz. People don't want to look up your nose. E agora, para terminar, a última coisa. And right now, to finish, the last thing, Quando faltarem forças, when you lack strength, quando faltar perspectiva, when you lack perspective, quando a depressão te atacar, when depression attacks you, quando a humilhação te atacar, when humiliation attacks you, quando não te faltar alternativa, quando te faltar alternativa, when another option's not presented aí você não é favorito, and you're not the favorite, aí você talvez não tenha nem competição, and you're seeing there's not even a competition, você fica querendo morrer, you see that you're not going to die. você fica querendo fugir, You want to run away. você quer se esconder. You want to hide. Lembre-se, Remember, Deus ele fica do lado dos fracos, God stays at the side of those who are weak, do lado dos humilhados, the side of the humiliated, do lado dos injustiçados, the side of those who are injustice against them, do lado do que sofre. at the side of those who suffer. Então, quando todo mundo te isolar, So when everyone isolates you, ele vai ficar do teu lado. He will be by your side. Ele não vai te abandonar. He will not abandon you. Não abandone ele. Don't abandon Him. Não faça essa desfeita. Don't do this bad disservice. Ele não merece. He doesn't deserve it. Ele morreu por você. He died for E se you. você tiver que morrer And if you have to die, sendo humilhado, being humiliated, fica tranquilo.
Be calm. Ele não vai deixar isso acontecer. He will not let this E happen. mesmo se acontecesse, And even if it happened, você vai se encontrar com ele. you will meet him. E lá é lugar de glória. And there is a place of glory. Mas o nome dele que é dito por você, But his name that is said by you, ele defende o nome dele. he defends his name Muito melhor que você. better than you. Não queira ser defensor de Deus. Don't try and be a defender of God. Você não vai conseguir. You're not going to manage. Fale dele. Talk of him. Mesmo você está sendo humilhado. Even if you're being humiliated. Mesmo se as pessoas quiserem desacreditar Deus porque você é uma pessoa humilhada. Even if people want to stop believing in God because you're a person who's Na hora que eles humiliated. tentarem desacreditar Deus, When they stop believing in God, olhando para você, looking at you, Deus só vai ter uma alternativa. Aliás, Deus não tem nunca uma alternativa, mas Ele vai ter como alternativa principal God always has an option, but he will have with his principal option, fazer um milagre na sua vida, make a miracle in your life. para aquele camarada ver So that guy can see que Ele é Senhor. that he is Lord. E Ele é Senhor, mesmo você sendo fraco. And he is Lord even with you being weak. E Ele faz de você um vencedor. And he makes you a winner. How do you prioritize how to spend your time amidst various competing priorities? Okay, now before he answers that question, let me press home the point that during his time when he was doing his PhD in economics, he also was covering an undergraduate degree in law, while master's degree in law, yes, while he was doing a full-time job. Kensington Temple staff, listen up here. Time management. Essa pergunta é muito recorrente. This is a very reoccurring question. As pessoas me pedem para escrever um livro sobre isso. People ask me to write a book about this. Mas eu costumo dizer que para que você priorize seu tempo, So I often say, in order for you to prioritize your time, que é o único ativo que todos têm igual 24 horas por dia. because the only common factor is that we all have 24 hours per day. Como você não pode aumentá-lo, As you're not able to raise this time, tira o supérfluo. or take away the superfluous. Uma das coisas que mais faz as pessoas perder tempo, One of the things that makes people lose the most time, meus adversários perderam bastante tempo com isso, and my adversaries lost a lot of time with it doing this, é a televisão. is television, Hoje, internet. or today internet. Eu fui criado sem televisão. I was brought up without a television. Eu devo ter umas 5 na minha casa hoje. I must have about 5 in my house today. Mas eu só sei assistir televisão, noticiário, em especial em inglês, And I only watch news reports, and especially English, que é a maneira que eu tenho de treinar o inglês. which is my way of training English. Então, como utilizar o tempo? So- Cortar supérfluo, So in order to use your time properly, cut the superfluous, eleger prioridades, choose priorities, evitar repetição de tarefas, and avoid repeating tasks, não se desgastar com alguma coisa não resolvida e que não possa ser resolvida naquele momento. Don't waste time or energy on something that's not resolved and that can't be resolved in that moment. O que é para ficar na prateleira, deixa na prateleira What's supposed to be left on the shelf, leave on the shelf, e siga um planejamento. and follow planning. Planejamento é fundamental. Planning is fundamental. O livro fala sobre isso, The book talks about this. ok? Okay. Obrigado. Hello. Just want to ask, what was your first experience when you knew that, basically that your life was actually not in your control, but it was something bigger? In other words, where did you see God work in your life? Essa sua pergunta é muito forte, Your question is really strong. porque eu fiz uma escolha por escrito que conta na minha biografia. Because I made a choice that was written in my biography. Eu fiz prova para sargento da Força Aérea e errei praticamente a prova toda de Química e Física. I did a test to become a sergeant in the Air Forces, and I failed almost all of the test. Cerca de um ano depois, eu resolvi fazer prova para ser oficial do Exército, uma prova muito mais difícil. And less than a year later, I decided to do a test to become an officer in the army, which is a much more difficult test. E até fiz prova para a Força Aérea também. And I even did a test for the Air Forces at that point as well. Mas eu queria ser oficial do Exército. But I wanted to be an army officer. Eu botei isso escrito para Deus. And I put this written to God. Eu não queria que ninguém visse, mas eu perdi o bilhete. Aí caiu na mão do meu pai e ele fez um quadro.
And I lost the book one day and the note one day, and my father found it and he framed it. Aí ficou todo mundo sabendo do meu bilhete. And everyone knew about my note. Eu escolhi ser oficial do exército. I chose to be an army officer. Sofri muito para conseguir isso. I suffered greatly to be able to manage this. Deus deixou eu conseguir o que eu queria. God allowed me to manage to have what I wanted. Eu orei ardentemente para conseguir isso. And I prayed prudently to be able to have this. Depois eu fui para a área tecnológica do exército. After that, I went to a technical area in the army. Cheguei até o posto de capitão. And I became the captain. Deus falou, agora você sai daí. And then God said, now you leave this. Agora eu faço o que eu quero. Until then, I did what I wanted. Eu só queria ser militar. I just wanted to be in the military. Mas Deus me botou em outro caminho. But God put me in a different path. Valeu a vontade dele. His will prevailed. E eu faço parte de um grupo de WhatsApp de coronéis da minha turma. And now I'm part of a WhatsApp group with various colonels from my term. E eles gentilmente falam que eu sou o exemplo, da turma, exemplo para eles. And they kindly say that I'm example from that group, from that class. Recentemente, um general de 4 estrelas, que é o posto máximo no exército brasileiro, Recently, a 4-star general, which is the highest post you can have in the army, virou para um colega meu, que provavelmente vai sair general, turned to a colleague of mine who probably will be a general, falou, ele saiu general na frente de vocês todos. and he said, he's a general in front of all of you. Aquilo era uma mensagem de Deus na boca daquele general. And that was a message of God in the mouth of that general. Deus sabe que eu nunca queria ter deixado a farda. God knows that I never wanted to have left uniform. Ele tirou a minha farda. He took away my uniform. Tem general que fala que a minha farda é minha pele. There are generals that say that my uniform is my skin. Eu sou o prefácio desse livro é de um general com reputação no mundo inteiro. The preface of this book is by a general who has a worldwide reputation. Ele mandou um WhatsApp para mim ontem dizendo que vai estar dando um curso aqui em Londres. He sent me a WhatsApp yesterday saying that he'll be giving a course here in London. Ele foi condecorado por uma medalha dada pelo Barack Obama. He was decorated with a medallion with a award by Barack Obama, Despachava com a Hillary Clinton. and he was awarded in the career by his career award by Clinton. Comandou as operações no Haiti quando houve terremoto. He commanded the operations in Haiti when there was an earthquake. Os generais no Brasil me respeitam. Generals in Brazil respect me. Eu tenho carinho das Forças Armadas. I have a lot of affection for the armed forces, Isso não é comum, and this isn't normal porque eu fui formado para estar lá because I was graduated to be there, e saí muito cedo de lá. and I left really early from there. Mas é Deus falando para mim, But it was God saying to me, vai na minha linha, follow my way, segue o meu projeto, follow my project, que eu vou te levar onde nem você imagina. because I'm going to take you where you wouldn't even imagine. Se eu morrer hoje, If I was to die Ele já me today, levou onde eu não imaginava. he's already taken me where I'd never imagined to Deus não be. precisa fazer mais nada para mostrar que o que Ele fez foi muito maior do que o meu projeto. So I don't have to do anything more to be able to show that what he did for me was much greater than my project. De fato, eu perdi o controle da minha vida. It's a fact, I lost control of my life. Por isso que as pessoas que convivem comigo dizem que sinalizam que eu não tenho medo de morrer pelos riscos que eu corro. For that reason, those who live alongside me say that this is a sign that I don't have a fear of death for the risks that I take. Uma senhora que morreu recentemente, antes de morrer, mandou para mim um CD de presente e que tinha uma música que ela mandou que eu ouvisse o refrão, que dizia assim: Recently, a lady died, and before she died, she sent me a CD of music that she recorded, and there was one music that I listened to, one song I listened to. não conseguem me matar porque Deus comigo está. You will not be able to kill what is with God. Deus usa inúmeras pessoas para falar para mim, vai em frente. God uses numerous people to say to me, go ahead. Recentemente eu estava no sepultamento do pastor que me batizou. Recently, I was in the ceremony of a pastor who Eu baptized estava me. muito triste. I was really sad at his funeral ceremony. Eu estava muito angustiado. I was really full of anguish. No meio dos sepulcros, In the middle of everything, saiu uma senhora viva a lady came out alive e me deu um abraço and hugged me e falou assim: and said, olha, você é uma autoridade, look, you're an authority, mas você é um pregador do evangelho também. but you're also a preacher of the gospel as well. Fala o que Deus te mandar. Say what God told you. Talvez para vocês isso não represente muito, porque vocês não têm ideia do contexto. And at great times, this is a difficulty when you don't go this way. Mas Deus sabia tanto que fazia sentido.
But God knew that it would make sense. Que no dia seguinte eu estava na minha igreja. And the following day I was in my church, É uma igreja muito grande e a orquestra estava tocando. and it's a huge church and the orchestra was playing. Pastor que não é muito próximo a mim A pastor who's not very close to me saiu do lugar dele, came out of his side me abraçou também and hugged me e falou a mesma coisa. and said exactly the same thing. Quando Deus vê When God sees que eu estou preocupado se eu estou fugindo do que é para fazer, that I'm worried if I'm running away from what is to be done, Ele manda alguém me dizer, he sends someone to say, aí eu vou. and I go. O problema não é meu, The problem's of the enemy. é dele. It's him. What made you feel that you had the spirit to join the army, and was it a choice of national service, or did you just did it in your own goodness and your heart that you wanted to do it? Or there was another question that I wanted to fire at you. Have you ever had your own one-to-one combat, hand on hand, you and that person? How was that? Apart from the devil, of course. Bom, primeira pergunta. Eu entrei nas Forças Armadas do Exército com 17 anos. I joined the armed forces when I was 17, Eu entrei numa academia para ser oficial do Exército. and I entered the Army Academy to be an officer in the army. Eu era um dos mais novos, um dos menores da turma e um dos mais despreparados. I was one of the youngest, the smallest, the most unprepared. Eu fiz prova para entrar lá. I had to do a test to enter. Essa era a questão. Eles queriam que eu fosse embora porque eu era muito fraco, me afogava toda hora. And there was a question of whether or not I should leave because I was really weak and I was nearly drowning all the time. Existe serviço obrigatório no Brasil, mas a pessoa serve como soldado. There is obligatory service in Brazil, but a person serves as a soldier. Eu fui voluntário. I went voluntary. Segunda questão. Second question. Eu já tive em operações muito perigosas, I've been in really dangerous operations, especialmente favela no Rio de Janeiro. especially in the slums of Rio de Janeiro. Eu já corri muito risco. I've run a lot of risk. Mas você é treinado em qualquer exército que você só atira em último caso. But you're taught in every army that you only shoot in the last case. Mas a gente é treinado para atirar. But you're trained to shoot. Não existe nenhum trauma com isso. There's no trauma with this. Mas eu nunca cheguei a atirar. But I never had to shoot. Graças a Deus, eu nunca tirei a vida de Thank ninguém. God, I've never killed anyone. Seria muito ruim se eu tivesse tirado. It would be really bad if I had. Mas se fosse o ofício meu fazer isso, But if it was for my office to do this, my role, mesmo com tristeza, eu faria. even with sadness, I'd do it. Porque eu tinha uma missão a defender. Because I had a mission to defend. E a Bíblia não fala contra os exércitos. And the Bible doesn't speak against armies. São autoridades constituídas. They're constituted authorities. Mas de fato, eu me alegro de nunca ter matado ninguém. But fact, I'm happy that I've never killed anyone. Muito pelo contrário, muitos quiseram me matar. But the opposite, many wanted to kill me. Vocês estão percebendo que eu não morri. But as you can see, I'm alive. Thank you, thank you. Just to say to you that Thank you. Just to say to you, in the book, he'll explain how that he joined the army really for his country to defend Brazil. And when God moved him out of the army, he understood that he was still defending Brazil. And he hasn't had a chance to say everything tonight, but he's on a war against corruption in the nation. And it's all about fighting for the country. Thank you. God bless you. What was the most important thing that you learned from your military experience? Essa é uma pergunta muito difícil. This is a really difficult question. Eu tinha uma carga horária de aula o dia inteiro durante 4 anos, praticamente. Full-time classes practically throughout 4 years. Você aprende tudo. You learn everything. Mas eu diria, But I would say existe algumas coisas que as pessoas que não são militares às vezes não imaginam que seja assim. there are some things that people who aren't military would probably think aren't like this. Uma das coisas que eu mais aprendi, One of the things that I most learned, ou pelo menos que reforçou o meu entendimento, or at least was something that reinforced my understanding, que eu tenho que ajudar
as pessoas, that I have to help people, que eu tenho que ser solidário that a I have elas. to be solidarity. Porque numa situação extrema, Because in an extreme situation, às vezes você tem que abrir mão do seu conforto e da sua vida até para salvar a vida dos outros. sometimes you have to sort of let go of your comfort and even maybe your life to be able to help someone else. And Eu fui para o exército, como disse o pastor Colin Dye, I went to the army, as Pastor Colin Dye said, porque eu queria defender o meu país. because I thought I wanted to defend my country. Eu fiz direito I did law porque eu pensei em ir para a área jurídica do Ministério Público ou Judiciário para combater a corrupção. because I thought I would go to the Ministry of Justice in the judicial area to combat corruption. Mas Deus me atropelou e eu fui fazer doutorado em economia. But God said, right, no, that's it, and pulled me to do a doctorate in economics. Segui o plano de Deus, Follow God's plan, mas eu mantive o meu, fiz direito ao mesmo tempo. but I maintained mine. I did law at the same time. Como vocês devem estar pensando que eu não aprendi quase nada, ou que eu fiz um curso de qualquer jeito, As you must have been thinking, to do it that way, I must have learned nearly nothing if I did a course any old way. eu terminei os dois ao mesmo tempo. I finished both at the same time, Além das minhas notas boas, and aside from my high marks, eu tive minha tese de doutorado premiada, my doctorate thesis had won a prize. minha monografia de direito premiada. My law dissertation won a prize, E passei na prova para ganhar licença para advogar antes de terminar o curso de direito. and before I finished the law course, I'd already earned my completed my bar exam. Deus foi misericordioso comigo. God was merciful with me. Atualmente eu escrevi um livro que eu lancei recentemente no Brasil, conforme o pastor Colin Dye falou, Desatando o Nó do Brasil. I've written a book which is just being released in Brazil now, as Pastor Colin Dye said, and it's called Unknotting the Knot of Brazil. Propostas para destravar a economia e travar a corrupção. Proposals for unlocking the economy and locking corruption. Está disponível no Amazon, em português. It's available on Amazon in Portuguese. Eu tenho pouquíssimo tempo. I have really short time. Estou escrevendo alguns livros, I'm writing some books, mas estou me sentindo quase que na obrigação de preparar um livro para travar a corrupção nos países, especialmente nos países mais pobres. but I'm starting to feel like it's almost an obligation of mine to write a book which is aimed at locking up corruption worldwide. Porque é a corrupção que faz mal no meu país. Because it's corruption that's bad in my country, Faz mal em muitos países do mundo. and it's bad in other countries in the world. E Deus ama todas as pessoas. And God loves everyone. Os brasileiros não ocupam um lugar privilegiado perante Deus. Brazilians don't have a special place for God. Eu espero conseguir. I hope that I will be able to. So I got your book yesterday and started to read right away. And there is something very important that you don't really emphasize that much, is that you fail a lot intellectually. You fail many exams. I mean, they call you stupid, dumb, etc. So I wanted to ask you, can you elaborate a little bit more I wanted to ask you if you could talk a little bit more about that transition period between being the dumb, as they call you, your teachers and classmates, and being that scholar with 20 PhDs. And the reason why... Yeah. I'm begging to have an answer because actually I'm going to go back to school to Cambridge University, and I will like your advice. Have you all got the question? Did you understand the question? Thank you. Olha, Look, não é fácil eu responder essa situação, it's not easy for me to respond to this situation porque é o tipo de situação que Deus tem uma solução para cada caso. because it's the type of situation where God finds a solution in each case. A maior virada que eu dei The biggest sort of turning point that I had é que eu estudei 10 anos na minha vida em escolas muito fracas. was when I studied 10 years of my life in really weak schools. E tive um ano para me preparar para fazer um concurso muito difícil para a academia militar. And then I just had 1 year to prepare myself to do a really difficult entrance exam in the military academy. Eu não tinha dinheiro para comprar livros, I didn't have money to buy the books, nem para pagar por professores particulares para me ajudar. nor to pay for extra tutoring. O professor,
Um professor importante da escola falou que eu era um semi-idiota, que era por ir embora. A really important, a really important professor in the school called him a half-wit and told him to leave. Eu não podia dizer isso assim para meus pais, porque meus pais eram muito pobres. And my parents are really poor, so I couldn't say to them. Eles iam se sentir ofendidos e não iam ter nada para fazer. And because they'd feel offended, and I couldn't do anything about it. They couldn't do anything about it. Meu irmão pegava todo o dinheiro dele e pagava para eu estudar. My brother took all of his money and paid for me to study. Eu não podia ficar falando isso para ele. I couldn't tell him this. Seria desanimá-lo. It would have put him down. It would have made Seria him, jogar contra mim. it would have put him against me. Eu tinha que aprender tudo de matemática e física e química em altíssimo nível. I had to learn everything of math, chemistry, physics, in a high level. E eu ficava muitas horas no mesmo exercício. And I would spend lots of time, many hours at the same exercise. Neurônio não é músculo. A neuron is not a muscle. Não adianta, ele não fica treinando e fica forte. It's not, you can't train the neurons and they get stronger. Quando você não sabe a solução, When you don't know the solution, se você não sabe o caminho, when you don't know the way, você tem que procurar intensamente. you need to seek it intensely. É uma daquelas situações que você olha e você tem a opção de falar, não, de fato, isso não é para mim. It's one of those situations where you have the option to look and say, right, fact, this isn't for me. Na minha biografia, o autor faz referência ao que eu fazia nessa hora. In my biography, the author says the difference I did in this time. Eu fazia algumas orações que talvez poderiam ser reprovadas no curso de teologia. I said some prayers that I could have been I could not pass in the course of theology. Eu orava assim: Deus, manda professores de matemática, de química e física God, send me a new teacher of maths and physics para me ajudar a resolver isso aqui. to help me solve this here. Eu preciso resolver. I need to solve this. Se eu não aprender isso na semana que vem, eu não vou entender o que o professor está falando. If I don't learn this next week, I won't understand what the teacher's saying. Eu já não entendia mesmo, Already didn't understand. porque além de eu não enxergar o quadro direito, Because also I couldn't even see the board properly. eu nunca me adaptei bem à sala de aula. I never became accustomed to the classroom. Por isso que os dois cursos que eu fiz ao mesmo tempo eu fui premiado. Because for this reason, the two courses that I did at the same time, I won an award. Eu não anotava praticamente nada. I couldn't see practically anything. Aí eu me dei bem. I didn't write down practically anything, and I did good. E tinha uma hora que depois de eu orar tanto, There's a time that after praying so much, eu começava a resolver os exercícios. I was able to start solving the exercises. Como é que eu vou explicar isso para vocês, como é que se faz? How am I going to explain to you how you do this? Não era minha inteligência. It's not my intelligence. Eu não sei explicar o que era. I don't know how to explain what it is. Tem um outro exemplo que é esquisito também, eu queria dizer para você. Another example, which is kind of weird again, but I want to tell you. Eu fiz doutorado em economia e direito sem ter feito graduação nem mestrado na área. Doutorado em economia sem ter feito graduação nem mestrado na área. I did a doctorate, a PhD in economics without having done an undergraduate or a master's in the area. Sob forte pressão. Under extreme pressure. Uma pressão política muito forte. Political pressure really strong. E um descrédito dos colegas de alto nível do Banco Central. And also with bad feelings from my colleagues in the high level in the central bank. Me pisaram quanto puderam. They stood on me whenever they could. E eu tinha que fazer uma tese, uma coisa inovadora. And I had to do a thesis in something innovative. E eu ficava com vergonha de perguntar às pessoas, And I was embarrassed, ashamed to ask people. porque as pessoas mandavam parar o curso. Because people just say, oh, just stop the course if you don't know. Então eu sabia que ia ser pior eu perguntar. So I knew it would be even worse if I was to ask. Mas eu não parei o curso também. But I also didn't stop the course. Eu enfrentei. I confronted it. E um dia, And one day, eu estava com um livro de física nuclear aberto. I was with a nuclear physics book open. Meu doutorado era em engenharia nuclear. Meu mestrado em engenharia nuclear. Because I also have a master's in nuclear energy. E eu olhei para eu até lembro até hoje, se tiver alguém da área nuclear aqui, I remember even to today, is there anyone for the nuclear engineering area here? um raio gama, quando ele entra numa superfície, A gamma ray, when it enters the surface, ele vai perdendo intensidade conforme vai penetrando na superfície. the ray goes losing strength with the intensity that it's penetrating. Isso varia de um material para o outro. And this is varied from one material to the next. E eu olhei para aquele fenômeno And I looked at that phenomenon e falei, and I said, o que eu preciso para uma tese de doutorado em economia
This is what I need from my thesis in doctorate thesis in economics. É esse conceito. Is this concept? Por quê? Why? Na hora veio na minha cabeça. At that moment, it came in my head. Olha, eu achei tão assim esquisito isso I found this thing so weird que eu não contei para ninguém that I didn't tell anyone até minha tese ser premiada. until my thesis was award-winning. Mas eu desenvolvi uma equação diferencial extremamente complexa. I developed a differentiated equation which was very advanced, difficult. Como a linguagem da matemática ela é universal, As the language of maths is universal, se você entende bem matemática, if you understand well maths, você pode entrar no meu site, you can enter my site baixar a minha tese que está lá. and download my thesis, which is there. Tem um monte de letra grega. There's lots of Greek letters. Você vai entender direitinho se você conhece matemática. You'll understand it really well if you understand maths. Porque as letras são todas as mesmas no mundo inteiro, os símbolos que se usam. Because the letters and calculations are the same the whole world over. Dá uma olhadinha lá para ver o que você acha. Go and have a look there and see what you find. Da onde veio? Where does it come? Pergunta ao Senhor. Question Ask the quickly. Lord. You had mentioned talent earlier on and improving yourself to excellence with respect to talent. And I'm asking this question in the context of me being a father of 2 children who are relatively young. My question is, nature versus nurture. We as parents, do we have is it our responsibility to identify the talents, or alternatively, are we supposed to be able to sort of help develop the talent to the children? In other words, is it inherently in them, or is it for us to cultivate and nurture talents in our children? Os talentos, de um modo geral, as características já nascem com as pessoas. Talent in a general sense, the talents people are born with them. Eles podem ser aprimorados ou até desenvolvidos, especialmente na infância e adolescência. They can be perfected or developed, especially in childhood and adolescence. Eu não tenho muita destreza, por exemplo. Habilidade com as mãos. I don't have very dexterous ability with my hands. Eu não brinquei com Lego, porque eu não tinha praticamente brinquedo quando eu era criança. I didn't play with Lego because I didn't really have toys when I was a child. Se eu tivesse brincado, pode ser que eu tivesse melhorado isso. For example, if I'd played more with Lego, I could have improved this. Se você puder desenvolver ou incentivar, deixar seus filhos desenvolver os talentos, isso treinar, puxar pela inteligência dele, isso vai ajudar a criança. If you can let them and help your children to develop these skills and help them to learn these things, it could be helpful for them. É importante os pais, enquanto os filhos crescem, especialmente na faixa de 9, 10 anos, perceber qual é o interesse da criança. It's important for the parents when the children grow and from 5 to 9 years old to have a look and be aware of what their child's interest is. Geralmente as crianças não gostam de coisas que envolvem conta. Matemática, por exemplo. Normally children don't like things that involve counting, maths, for example. Fica de olho no desempenho dele em cada matéria. Keep an eye on the effort of the child in each area. Qual que ele gosta mais? What does he like more? Mas olha isso na evolução dos anos, que às vezes ele pode não gostar de uma matéria por causa do professor. But look at this as it evolves along the years, because he could not like a subject just because of the teacher. O pai tem que ser o tutor do filho. The father has to be the tutor of the child. Ajudar ele a se descobrir. Help him find Eu himself. tenho 2 filhos. I have 2 children. Um tem 18 anos. One's E 18 o outro vai fazer 3 amanhã. and one will be 3 tomorrow. Toda vez que eu ligo para casa, Every time that I called my house, ele parece que faz de propósito. it looks like he does it deliberately. Ele fala, tô com saudade, He papai. says, Daddy, I miss you. E os meus 2 filhos são diferentes um do outro. And my 2 sons are different, one from the other. Imagina ser meu filho. Imagine being my son. Deve ser muito difícil, It must be really difficult por causa da vida que eu levo. because of the type of life that I E as have. pessoas tendem a comparar.
People have a tendency to compare. Mas eu não deixo que ninguém compare meus filhos. But I don't let anyone compare my sons. Eles devem ser melhores do que eu em muitas coisas. They probably are better than me in other things. Mas não adianta as pessoas querer comparar os resultados que eu obtive até hoje, especialmente pelas circunstâncias que eu já falei. But it doesn't help. There's no need for anyone to compare children to me, especially from the circumstances I've been through. E meus filhos são outras pessoas. And my children are other people. Quem fez eles, quem os constituiu, segundo Salmo 139, foi Deus. Who built them and who made them and who made me, according to Psalm 21, was God. Então não ponha a camisa de força no seu filho. So don't put a heavy load on your child. A única coisa que a Bíblia manda é você incutir na cabeça do seu filho The only thing that God orders you to put in the mind of your child é a lei do Senhor. is the law of God, the Lord. O restante você vai ajudando ele a descobrir o caminho dele. The rest you go helping him to discover his own path. E não se esqueça que encontrar o caminho da gente, nós fazemos a vida inteira. And don't forget that for us to find our path is something that takes the whole life. Nós vamos nos aperfeiçoando os talentos We go perfecting our talents e vencendo nossas limitações. and overcoming and beating our limitations. Se nós, ao invés de ajudarmos uma criança ou um adolescente, If we, instead of helping a child or a teenager, nós agredirmos eles, we're aggressive towards them. você é burro, You're silly. você não quer nada, You don't want anything. você não vai conseguir nada, You won't be able to do anything. está travando aquela pessoa. You're freezing, you're locking that person. Quando o filho tiver em dificuldade, When a child has difficulties, dá um sorriso para ele. smile at him. Fala assim, isso é esperteza sua ou você está com dificuldade mesmo? This is you trying to be smart or you really difficulties? Tem que ter alguma psicologia You have to have a psychology. e dizer para ele, se for molecagem sua, eu vou te cobrar isso. And if it's you're just being a naughty kid, I'm gonna demand this from you. Mas se você estiver com dificuldade, But if you're with difficulties, eu estou do teu lado. I'm by your side. Eu não quero que você seja melhor a ninguém. I don't want you to be better than anyone. Eu quero que você vença a sua dificuldade. I want you to overcome this difficulty. Nunca compare seu filho a ninguém Don't compare your son to anyone com relação ao desempenho dele, related to the effort of him. porque ele pode ter limitações, Because he could have, ou ele pode estar no momento de dificuldade, we could be in a difficult moment. e ele nunca pode se sentir menor do que ninguém, He can never feel like he's less than anyone, porque ele é uma pessoa única. because he's a unique person. O pastor Colin Dye pregou sobre isso no Rio de Janeiro recentemente. Pastor Colin Dye preached about this in Rio de Janeiro recently. Deus nos faz únicos. God makes us unique. Vamos falar isso para os nossos filhos. Let's say this to Eles our são únicos. children. They're unique. Não pode pegar os talentos que Deus deu para ele I can't take the talents that I gave to him e usar de qualquer jeito. and use in any way. Eles têm que fazer a parte deles e aperfeiçoar. They have to be a part of them. They have to perfect them. Então, vamos ajudar os nossos filhos a encontrar a melhor performance que eles possam ter. So let's help our children find the best performance that they can have, Que o futuro deles vai ser brilhante. because their futures will be bright.